Olha aí, ó, professor Lustosa, para mais um Café com Pensamento, isso mesmo, isso mesmo. E como eu havia prometido, e eu não lembro se vocês lembram que eu havia prometido, eu trouxe nos dois primeiros cafés questões bem antigas, né? No primeiro, questões de 2007 e 2008, no segundo, questões 2002, e agora eu vou trazer questão 2025. Ano passado, bem atualizadinha, e muito provavelmente vocês vão ver que não tem nada, 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 absolutamente nada muito diferente, tá? Estou gravando aqui num outro layout, né, que é o do StreamYard. Eu uso dois sistemas para fazer gravação. Eu uso o ABS e uso o StreamYard, né? E hoje eu não estou em casa, né? Então eu estou na casa dos meus pais com outro computador, um computador um pouco mais antiguinho, é isso? Então, eu estou gravando desse computador aqui, e aí estou usando o StreamYard. Mas, no final das contas, vai sair igual, vai resolver igual, e a gente vai desenrolar igual. E a ideia é ativar o cabeção para a gente poder gerar, né, fazer com que essa nossa cabeça ativa aprenda mais e melhor. E isso faz com que a gente aprenda mais e melhor, não apenas, né, a lógica e a matemática, mas principalmente, eu diria que as outras matérias. Porque da matemática e da lógica a gente já tem o almoço com números, que inclusive ele aconteceu ontem, e eu acho que deu algum problema, né? Porque o horário é meio-dia e 12. E eu coloquei ele, né, para rodar o meio-dia e 12. Só que eu vi que ele foi rodar só às 15 horas. Aconteceu algum problema. De certo, ele está lá. De certo, ele está lá. Não foi ao meio-dia e 12, como nosso café com pensamento é às 6h15 da manhã, não é isso? E o nosso jantar com lógica é às 18h45 da tarde, né, da noite, depois das 18 da noite. Então, o almoço com números era para ter rodado ontem ao meio-dia e 12, acabou rodando às 15, praticamente já era um lanche da tarde, mas de certo estava lá. O que importa é que estava lá. Ainda que eu seja um pouco metódico nesse sentido, eu gostaria que ele estivesse lá ao meio-dia e 12, que foi o horário que eu programei ele, né? Isso, mas alguma coisa aconteceu lá no meu computador, quando eu cheguei para ver, já no começo da tarde, acabou que, no outro computador, né, acabou que tinha dado um probleminha lá. Então, mas vamos seguir dentro daquilo que temos que seguir. Você está me vendo de casaco porque está frio para um dedéu, mas frio, frio, eu não faço ideia. 2 graus. 2 graus. A sensação térmica. A temperatura está 7. A sensação está de 2. Mas eu gosto do frio. Não de passar frio. Isso tem a ver com lógica, né? Ah, e o professor gosta do frio? Sim, eu gosto do frio, não de passar frio. Aí a gente se agasalha, bota um casaquinho, né? Esse casaco já tem umas eras. Esse casaco já tem mais de 10 anos, né? Eu tenho esse casaco muito bom, né? Um casaco que eu adquiri da minha amiga Melissa, quando ela foi ao Canadá e voltou de lá com alguns itens, e esse era um item que eu adquiri, tá certo? Quase como um presente, porque ela me vendeu a preço de custo canadense, né? Ela não ganhou nada em cima. Só me repassou o valor e eu paguei. Qualquer coisa próximo de, sei lá, à época, R$ 140. Há mais de 10 anos. Hoje seria qualquer coisa próximo de uns 300 e poucos reais. Mas pela qualidade do casaco, se você pensar que para não passar frio, vale. Vai por mim. Tá certo? E eu só lembrei do casaco da Melissa porque, né, a Melissa foi uma pessoa muito importante na minha vida. Trabalhamos juntos por um bom tempo. Até que aconteceu uma fatalidade com ela, da qual, inclusive, foi o que me fez largar o serviço público, ou aquele serviço público que eu exercia naquele momento. Mas aí é causos para outros momentos. Aqui no Café com Pensamento é a gente resolver as questões, ativar o cabeção e seguir ao longo do dia fazendo o que tem que ser feito, inclusive estudando o que precisa ser estudado para aprender mais e melhor. Dito isto, deixa eu trazer em tela para vocês, né, o nosso Café com Pensamento e vamos aí trabalhar naquilo que precisamos trabalhar. Já nossa primeira questãozinha aí, lembrando, né, da nossa parceria com o meu amigo Danilo de Menezes, no Cais ao Sertão, é isso? Um curso parceiro aí, do qual eu tenho muita grande satisfação de fazer parte. Obrigado, Danilão, pelo convite. E aqui agora a gente vai, né, resolver aí as questões. Sempre 3 questõezinhas para a gente, né, dar uma trabalhadinha. Essa bem querida,
Em um estacionamento a 4 automóveis, material está na descrição do vídeo, você pode baixar. Se quiser, você pode pausar, né, e tentar fazer logo as questões primeiro, depois voltar e corrigir, não tem problema. Até é um indicativo bom de fazer isso, e assim a gente vai. Em um estacionamento há 4 automóveis, sendo 2 importados, um vermelho e um preto, e 2 nacionais, um deles vermelho e outro preto. Os colegas Alberto, Breno e Carlos estão com seus automóveis nesse estacionamento. Alberto tem um carro vermelho, Breno tem um carro importado e Carlos tem um carro importado vermelho. O automóvel que não é de Alberto, Breno e Carlos, aqui ficou fácil. Você tem o nacional e o importado. Vem comigo. Aí você tem um... Quais são as cores? Um preto e um vermelho. Tá lá, um preto e um vermelho. Agora você só precisa entender que Carlos tem um carro importado vermelho. Então, importado vermelho é o carro de Carlos. Aí diz que Breno tem um carro importado. Então, só pode ser o preto. Breno só pode ser o importado preto. Aqui, I de importado, N de nacional, P de preto, V de vermelho. Se Carlos é o importado vermelho, Carlos está aqui. Breno, se tem um carro importado, tem que ser o preto. E o outro diz que Alberto tem um carro vermelho. Bom, se o Alberto tem um carro vermelho, então só pode ser o nacional. Alberto. Tá lá. Alberto com carro vermelho. Desta feita, a pergunta é o carro, o automóvel que não é de Alberto, Breno e Carlos, é o nacional preto. É o carro nacional e preto, na letra B. Queridão, não, muito de boa. Só marcadinho ali, pá, dá aquela olhadinha, observa se é isso mesmo, já jogou para lá, já jogou para cá, resolveu. Resolveu. Adelante, questãozinha da banca CESP Sebrasp. Se você olhar, no nosso primeiro café, a questão da CESP era de 2008, e eu acho que estava lá só o nome CESP. Por quê? Porque virou o Sebrasp nos anos mais modernos, né? 2018 para cá, 19 para cá, que virou o Sebrasp. Na verdade é CESP Sebrasp, o Sebrasp CESP. Era CESP UNB, aí virou Sebrasp. Aí eu coloco CESP Sebrasp para fazer a devida referência. Para a gente sempre lembrar também que é, por certo ou por óbvios, a banca CESP. Muito bem. Ana, Bruna e Cláudia estão visitando a cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Elas exercem profissões diferentes, advocacia, engenharia e psicologia, e moram em cidades diferentes, São Paulo, Brasília e Curitiba. Além disso, sabe-se que Cláudia não é psicóloga e mora em São Paulo. A advogada mora em Curitiba e a psicóloga não é Bruna. Com base nas informações, é correto afirmar. Uma coisa que eu sempre indiquei para vocês ler foi ler toda a questão antes, né? Sempre indiquei, ler toda a questão antes. E aí, eu tenho duas pessoas que não são psicólogas. Cláudia não é psicóloga e a psicóloga não é Bruna. Então, eu já sei quem é a psicóloga. Mas nem vou me importar com isso agora. Vou colocar aqui o nome, a função ou profissão e a cidade. Aí vem organizando, né? De acordo com as info. Olha, de acordo com as info. Cláudia não é psicóloga e mora em São Paulo. Então vamos botar aqui menina Cláudia, mora em SP, São Paulo. Tá como se fosse o estado, mas é SP, São Paulo, tu sabe. A advogada mora em Curitiba, então não é Cláudia. A advogada mora em Curitiba, então não é Cláudia. Cláudia mora em São Paulo. E aí diz que a psicóloga não é Bruna. Ponto. Então, e também não é Cláudia, porque Cláudia não é a psicóloga e também não é Bruna. Então, eu vou botar bem aqui a psico. Se não é Cláudia e não é Bruna, só pode ser Ana, a deduzida. E por essa dedução, eu não sei se tu se apercebeu-se, né, mas eu acho que tu se apercebeu-se, de função, está faltando o quê? A engenheira. De meninas, está faltando a menina Bruna. E de cidades, está faltando cidades de Brasílias. Pronto. Tudo organizado, tudo organizado. Agora é só achar a resposta certa. Bruna mora em Brasília. Não, em Curitiba. A engenheira mora em Brasília. Engenheira mora em São Paulo. Cláudia é engenheira. Opa, Cláudia é engenheira. Olha lá. Cláudia é a engenheira. Vem aqui, ó. Cláudia é engenheira. Ana é advogada? Não, psicóloga. A psicóloga mora em Curitiba? Não, em Brasília. Depois que você organiza, está resolvido o seu problema. E aqui, o que é importante? Eu já falei e vou lembrar, essa série
ela é uma série perpétua, né, eu diria. A série Passe o Dia Comigo, seja o Café com Pensamento, Almoço com Números ou Jantar com Lógica, eu vou te ensinar todo o raciocínio lógico, toda a matemática, no Almoço com Números, toda a matemática, no Jantar com Lógica, toda a lógica, mas aqui no Café com Pensamento, e talvez essa seja a que mais dure ao longo do tempo, porque sempre a gente vai ter questões para fazer na ideia de ativar a cabeça, para com uma cabeça ativa a gente conseguir sempre aprender mais e aprender melhor, tá certo? Então essa do Café com Pensamento talvez é a que dure mais, absolutamente. A matemática uma hora acaba os assuntos, a lógica uma hora acaba, aí lógico, depois que acabar a gente fica reforçando em questões, relembrando, né, e vai tocando, dentre várias coisas que tem aqui no canal. E aí, o resumo da obra, né, principalmente no Café com Pensamento, principalmente leitura, interpretação, organização e resolução. Tá certo? Leitura, interpretação, primeiro você lê. E eu digo para você ler tudo antes primeiro. Depois você interpreta. Do que você interpretou, você organiza. Do que você organizou, inevitavelmente sai a resolução. Então, os pontos centrais, interpretação e organização, são os principais. Mas principalmente, pelo menos para mim, é o que faz mais sentido, e é o que eu uso na minha vida, é a organização. Uma vez que esteja organizado, é para o resto da vida. É para o resto da vida. É só fazer. E aí, nossa última question, né? Em uma empresa de tecnologia, trabalham os analistas Lucas, são só 3 por manhã, para também não ficar cansativo, você poder desenrolar fácil. Em uma empresa de tecnologia, trabalham os analistas Lucas, Marina, Ricardo e Sofia, cada um em um setor diferente, desenvolvimento, segurança, marketing e recursos humanos. Além disso, cada um trabalha em um turno distinto, manhã, tarde, noite e integral. Considere as seguintes informações. Lucas trabalha no setor de desenvolvimento e não trabalha à noite. Marina não trabalha no setor de marketing e recursos humanos, trabalha à tarde. Sofia trabalha no período integral. Ricardo não trabalha de manhã. Quem trabalha à noite não trabalha no setor de desenvolvimento, segurança ou marketing. Então, dessa última informação eu já sei. E quem trabalha à noite trabalha no RH. Se não trabalha no desenvolvimento, no segurança ou no marketing, trabalha no RH. Considerando as informações, é correto afirmar. Então, vamos lá. Eu estou sem espaço aqui para dar uma ótima resolvida. Então, eu vou usar o espaço que eu tenho. Não é isso? E aí, dessa última informação, considerando nome, vamos considerar aqui nome, setor e horário, não é isso? Vamos considerar aqui nome, setor e horário, vou botando aqui de cima para baixo. À noite é o RH. Porque, da última informação, eu consigo deduzir isso. Tá bom. Aí diz que Sofia trabalha em período integral. Então, se eu botar aqui integral, é isso? Se eu colocar aqui integral, eu vou colocar Sofia. Estou voltando. Ricardo não trabalha de manhã. Mas ele pode trabalhar à noite, né, no RH. Então ainda não dá para preencher Ricardo. Marina não trabalha nos setores de marketing e recursos humanos e trabalha à tarde. Opa, então eu posso colocar Marina aqui à tarde. Marina. À tarde. Verdade, professor. Verdade verdadeira. Verdade. E aí subo lá, Lucas trabalha no setor de desenvolvimento e não trabalha à noite. Opa, né, de fato. À noite é o RH. Se Lucas está no desenvolvimento, ele não é do RH. Então, vou botar aqui, ó, Lucas no setor de desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Pronto. Bom, disso posto, veja que eu já tenho os nomes de Sofia, Marina e Lucas. Sofia no período integral, Marina à tarde, Lucas no setor de desenvolvimento. Então, sobrou, se eu não tiver feito nada errado, Ricardo, né, no RH. Não trabalha de manhã, Sofia no período integral, Marina à tarde, Lucas no desenvolvimento. Então, à noite, e aqui no começo eu comecei com essa informação da noite, era o da RH, ficou Ricardo. Resolvido. Resolvido. Só que também eu resolvi Lucas. Resolvi, porque já tem noite integral e tarde, Lucas só pode ser de manhã. Tá resolvido também. Agora só tem Sofia e Marina. Mas Sofia, não, Marina. Marina eu vou conseguir resolver. Marina não trabalha no marketing nem no recursos humanos.
No recursos humanos mesmo ela não trabalha, que é a Ricardo. E se ela não trabalha no marketing, está faltando só marketing e segurança. Então a Marina vai trabalhar na segurança. Ela não trabalha no marketing e no recursos humanos, está trabalhando em segurança. E sobrou para a Sofia trabalhar no MKT, no marketing. Agora, com base nessa organização, entre nomes, setores e horários, ainda que o meu espaço aqui é um pouco ajustadinho, Sofia trabalha no marketing. Já deu na letra A. Se você olhar ali, ó, Sofia no marketing, já deu na letra A. Se você olhar a letra B, C, D e E, já vai ver que está errado. Pelas organizações. E no final das contas, é organizar. Presta atenção, como eu falei, se quiser, antes de resolver, agora que eu já estou no final também, né? Mas eu falei no começo, para o vídeo, resolve primeiro, depois volta aqui. E aí, nós tivemos mais um café com pensamento. Mais um. E vamos ter vários, e muitos. Por enquanto a gente está nessa parte que eu chamo de associações lógicas ou correlacionamentos. E tem um universo de questões aqui. A gente vai logo na sequência trazer algumas sequencinhas lógicas. Sequências são sempre maravilhosas. Maravilhosas. E ajuda muito. A cabeça, diria que ferve, que é uma beleza. E a ideia é que seja esse tempo mesmo assim, não muito tempo, né? 10, 11, 12, 15, 16, no talo, 18 minutos. Ah, mas teve uma aula que você fez em 24 minutos no primeiro almoço. Sim, nas primeiras aulas eu estou explicando e tal, né, como vai funcionar, do jeito que vai funcionar, para o que vai funcionar. Não é isso? Então a gente segue nessa. Mas, por hoje para hoje, o nosso terceiro café já foi. O que eu vou te pedir? Que eu sempre te peço, e é só o que eu te peço. Aquele like maroto, aquele like, maroto, responsa. E mandar essa aula para mais alguém. Alguém que está estudando, alguém que precisa entender isso, alguém que precisa ver isso, e alguém que você sabe que vai ajudar. Vai ajudar essa pessoa, manda. Uma cabeça ativa, uma cabeça que aprende muito mais e muito melhor. Só manda para ela. E um comentário, um feedback. Né? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. O material está na descrição do vídeo, só meter bronca aí nele, né? Pode baixar diretão, é no próprio slide aí para você fazer. Tem o link do meu Instagram, tem o link do grupo do WhatsApp, que a gente sempre troca uma ideia lá também. E vai. E vamos. Tamo junto? Então, por hoje é isso. Muito bom dia, muito bons estudos. Se precisar, conta comigo. Eu tô aqui, nós estamos juntos e vamos!